Bem-vindos ao canal Escatológico. Falarei agora a respeito do Clube Bilderberg. O nosso canal tem por objetivo alertar e ensinar as pessoas daquilo ou a respeito daquilo que a mídia dominante ou mainstream mídia não mostra sobre temas relevantes que de um modo ou de outro influencia a vida de todos nós. Bom, falarei hoje sobre esse tema, que é algo pouco conhecido, um tema conhecido de poucos, que é o Clube Bilderberg. No seu livro, O Clube Bilderberg, Daniel Stulin narra a sua história, origem e desenvolvimento. Também nos alerta pretender demonstrar que existe uma rede de sociedades secretas que planeja colocar a soberania das nações debaixo do jugo de uma legislação internacional, administrada, é claro, pela ONU. Essa rede é dirigida pelos mais secretos dos grupos, o Clube Bilderberg. A razão por que nada sabemos sobre eles é justificado por um dos seus membros, que afirma serem muito poderosos para serem expostos em demasia. Daniel Stulin afirma o seguinte, que qualquer mudança de regime do mundo, qualquer intervenção sobre o fluxo de capitais, qualquer modificação no estado do bem-estar é plausível se num desses encontros, que eles se encontram anualmente, certo? Em lugares previamente decididos e tentam ser o mais discreto possível. Ninguém fala sobre esses encontros, né? Se num desses encontros seus participantes o incluírem na agenda. O que ocorre no mundo não acontece por acidente. Isso segundo o secretário Denis Healey, ex-ministro da Defesa britânico. A maioria das questões nacionais ou relativas ao comércio estão estreitamente dirigidas pelos que detêm dinheiro. Então, existem aqueles que se encarregam de fazerem determinado evento ocorrer. Então, os sócios do Clube Bilderberg decidem quando devem começar guerras, quanto elas devem durar, as alterações de fronteiras decorrentes de tais conflitos, eles que decidem quem vai lucrar com a reconstrução dos países. E o mais interessante, e também é algo assim que pode dar arrepios, porque a gente vê que os caras não estão de brincadeira, é que o Clube Bilderberg está em busca de uma era do pós-nacionalismo. Esse momento em que já não haverá países, só regiões e valores universais. Quer dizer, só uma economia universal, um governo universal designado, não eleito, e uma religião universal. Gente, tudo isso aqui, vocês têm que pesquisar as profecias de Daniel, Ezequiel, vocês devem pesquisar o livro de Apocalipse, o discurso de Jesus em Mateus 24, reproduzido em outro evangelho de Lucas, se não me engano, no capítulo 21. Então vocês devem pesquisar, entendeu? Porque tudo está batendo, tudo está se encaixando, o quebra-cabeça está sendo montado. Então vejam aqui, qual o objetivo desses caras? Seu objetivo final é o controle de absolutamente tudo no mundo, em todos os sentidos da palavra. Se você espirrou, meu amigo, você é um candidato a ser controlado. Se você respira, nasceu nesse mundo, você não vai ser seu, você vai pertencer a eles.
Então vejam só, é importante estar alerta. O que eles, entre seus planos, pretendem estabelecer, porque eles agem como se fossem Deus na Terra. Leiam e pesquisem a respeito do Salmo 2, Salmos 2. Bom, entre seus planos, pretendem estabelecer um único governo planetário com um único mercado globalizado, com um único exército e uma única moeda regulada por um banco mundial. Uma igreja universal que canalizará as pessoas para os desejos da nova ordem mundial. As outras religiões serão todas destruídas. Alguns serviços internacionais que completarão a destruição de qualquer identidade nacional por meio da subversão a partir de dentro. Aí você pode ver gente hoje tacando fogo na bandeira do Brasil. Mas isso não está tão distante não, gente. Está aqui perto, está dentro da nossa nação, já está acontecendo. Entendeu? Pessoas que tiveram o cérebro lavado, pessoas que não têm valores, entendeu? Que fazem esse tipo de coisa. E eles acham que estão, entendeu? Que são rebeldes. Não. São marionetes, bonecos. Só será permitido que floresçam os valores universais, ou o que eles chamam de valores universais, certo? Pretendem o controle de toda a humanidade através de meios de manipulação mental. Esse plano está descrito no livro Tectonic Era Tectônica, de Zbigniew Brzezinski, membro do clube. Na nova ordem mundial não haverá classe média, só servidores e governantes. Uma sociedade pós-industrial de crescimento zero, que acabará com a industrialização e a produção de energia elétrica nuclear, exceção para as indústrias dos computadores e serviços. As indústrias canadenses e americanas que permanecerem serão exportadas para países pobres como Bolívia, Peru, Equador, Nicarágua, etc., em que existe mão de obra barata. Tornar-se-á realidade então dos principais objetivos do NAFTA, Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Eles não dão ponto sem nó, pessoal. Se liga. Se liga. O crescimento zero é necessário para os vestígios de prosperidade. O crescimento zero é necessário para destruir os vestígios de prosperidade e dividir a sociedade em proprietários e escravos. Quando há prosperidade, há progresso, o qual torna muito mais difícil a repressão. Então por que vocês acham que a gente está... Esse PT, esse partido terrorista, satanista, Illuminati, que é cheio de símbolo satânico, tem um pentagrama maldito, que é um pentagrama invertido, é a estrela deles, o número 13 também, que significa rebelião contra Deus, entendeu? Por quê? Os símbolos, tá aí, esses caras, eles deixam tudo às claras, eles mostram, só que nós somos incautos, nós achamos que tudo é certinho, bonitinho. Ah, não, é porque eles acham bonitinho o número 13. Né? Tá bom. Vai nessa, meu amigo. Então, o que esse partido fez? Acabaram com a nossa economia. Entendeu? Porque eles são servos desses caras aqui. E a maioria dos políticos do Brasil também. E do mundo. Então, cabe incluir a redução populacional das grandes cidades, segundo a experiência realizada no Camboja por Pol Pot. Os planos genocidas de Pot foram projetados nos Estados Unidos por uma das instituições irmãs do Bilderberg, o Clube de Roma. Pesquisem também. Pesquisem que enquanto a gente tem liberdade para isso, viu, pessoal? A morte de 4 bilhões de pessoas, aquelas que Henry Kissinger e David Rockefeller chamam caçoando de estômagos inservíveis, por meio das guerras, da fome e das enfermidades. Isso sucederá até o ano 2050. Dos 2 bilhões de habitantes remanescentes, 500 milhões serão chineses e japoneses,
que se salvarão graças à sua capacidade característica de obedecer à autoridade. É o que afirma John Coleman em seu livro Conspirators Hierarchy, The History of the Committee of 300. O Dr. Coleman é um funcionário da inteligência aposentado que descobriu um relatório do Comitê dos 300 recomendando a Cyrus Vance, aspas, como realizar o genocídio. Segundo a pesquisa de Coleman, o relatório foi intitulado Global 2000 Report, aprovado pelo presidente Carter, em nome do governo americano e referendado por Edwin Musk, secretário de Estado. Gente, esse pessoal são todos servos de Satanás. Né? Eu digo isso no meu livro, tem um capítulo, Os Servos de Satanás, no livro Os Reis que Virão. Então o diabo quer destruir a humanidade. E eles são servos desse, né, inimigo de nossas almas. Segundo esse relatório, a população dos Estados Unidos estará reduzida a 100 milhões até o ano 2050. Depois eu falarei aqui em outro vídeo um tema que poucos conhecem. Viu? Bom, crises artificiais para manter as pessoas num perpétuo estado de desequilíbrio físico, mental e emocional. Eles sempre planejam isso. Essas crises, né, econômicas principalmente, confundirão e desmoralizarão a população para evitar que decidam seu próprio destino, até o extremo que as pessoas terão demasiadas possibilidades de escolha, o que dará lugar a uma grande apatia em escala geral. Eles estão tentando fazer isso aqui no Brasil. Entendeu isso? Essa tua apatia, a nossa apatia, essa crise aí, isso é tudo fabricado. Não foi nada assim, por acaso não. Esses políticos do Brasil, nós deveríamos exigir, entendeu? Que eles dessem uma explicação, mas eles não dão. Porque todos eles estão comprometidos com isso aqui. Veja só também, um controle férreo sobre a educação, com o propósito de destruí-la. Uma das razões da existência da União Europeia e da futura União Americana e Asiática é o controle da educação para cordeirizar as pessoas. Ainda que nos pareça incrível, esses esforços já estão dando bons frutos, entre aspas, bons frutos. Né? A juventude de hoje ignora por completo a história, as liberdades individuais e o significado do próprio conceito de liberdade. Para os adeptos da globalização, é muito mais fácil lutar contra oponentes sem princípios. O controle da política internacional interna dos Estados Unidos, já realizado através do governo de Bush, Canadá, controlado pela Inglaterra, e Europa, através da União Europeia. Esse livro aqui é bem antes de ter ocorrido o Brexit, né, o Brexit, que a Inglaterra agora, o Reino Unido, resolveu sair da União Europeia. Talvez eles estejam acordando, né? Pode ser. Então é possível lutar contra esses caras. É possível. Uma ONU mais poderosa que se converta finalmente num governo mundial. Uma das medidas que conduzirão a isto é a criação do imposto direto sobre o cidadão mundial. Mais um imposto, pessoal. Mais um imposto. Você vê que aqui está arriscado, tudo amarelinho que eu já li. Mas isso aqui para mim agora parece uma coisa nova. Né? A extensão do NAFTA para todo o hemisfério ocidental, como prelúdio da criação de uma União Americana similar à União Europeia. Uma Corte Internacional de Justiça com sistema jurídico único. E, por fim, um estado de bem-estar socialista, onde serão recompensados os escravos obedientes e exterminados os não conformistas. Em que lista você está? Onde você prefere estar? Pense, pesquise. Fica a dica.